Boa tarde, paz seja sempre com todos, em nome de Jesus. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Aqui nós vemos com clareza o apóstolo Paulo comunicando que todos podem ser alcançados pela fé. Nós vemos aqui uma confirmação de que a lei ela foi cumprida na pessoa de Cristo. Ela foi integralmente cumprida para que a promessa, para que nós, hoje, gentios, pudéssemos ser alcançados pela fé, para que nós pudéssemos ser realmente aceitos como filhos de Abraão pela fé, mediante a fé que nós temos no sagrado e santo nome Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, nós vamos conseguir entender que aqui, por exemplo, uma pessoa que vive perseguindo cristãos, como no caso do muçulmano, ele pode ser alcançado? Claro que pode.
Elementar que pode, gente. E é por isso que nós trabalhamos, e é por isso que nós plantamos a santa e sagrada semente. Para que todos possam encontrar-se perante o Senhor pela fé. Para que todos nós tenhamos a vocação plantada no nosso coração, revelada, conforme foi revelada a palavra ao apóstolo Paulo. Não tem como cumprir a palavra se nós tivermos que cumprir a lei. Porque a palavra agora é pela fé, não pela lei. E temos muitos ainda vivendo pela lei, através da lei, cumprindo a lei e buscando mais e mais da lei para o cumprimento da lei. Acontece que pela lei fica mais fácil em alguns momentos. A pessoa não entende que ela jamais vai conseguir cumprir toda a lei. Mas como tem algumas coisas que é mais fácil, por exemplo, para muitas pessoas é fácil o desapego. Então ela tira a camisa do corpo e entrega para um estranho. Então ela está, de certa forma, cumprindo uma parte da lei, mas ela não entende que aquilo é somente uma parte da lei. A lei é muito mais complexa que isso. A lei não está em você doar uma parte do teu salário, ou seja, em você fazer com que o teu dízimo chegue regularmente à igreja. A lei não está em você fazer um jejum uma vez por semana ou 2 vezes por semana. A lei não está em você abrir mão disto ou daquilo. A lei está num cumprimento muito mais abrangente, porque uma coisa puxa a outra. Se você cumpre a lei do jejum, então cumpra a lei do dízimo. Se você cumpre a lei do jejum e a lei do dízimo, então cumpra a lei das ofertas alçadas. Então cumpra a lei de não falar mal um do outro, de não olhar mal um para o outro. Quando a tua mão te trair, arranca essa mão e joga ela dentro do fogo. Faça isso. E você vai começar a ver o quanto é difícil o cumprimento da lei. É por isso que o Senhor nos fala, se não me engano no livro de Eclesiastes, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. E não fale besteira, não fale bobagem, não vá dizer que vai fazer isso, aquilo ou aquilo outro. Porque você não vai cumprir aquilo tudo que você tem que cumprir. Na verdade, você tem necessidades de cumprimento de lei? Tem sim, porque nós que temos o conhecimento, nós temos que saber do que falamos. Mas nós não podemos ficar ofertando a Deus tudo aquilo que nós queremos ofertar, uma vez que nós não temos a certeza do cumprimento. E é melhor que muitas vezes nós nem falemos besteira, nós nem falemos nada, para que a gente não tenha o peso da lei sobre a nossa cabeça. Nós não podemos viver sob a lei porque ela é praticamente impossível de ser cumprida. Nós temos necessidade de viver pela fé, para que tudo aconteça com mais naturalidade, para que tudo fique mais fácil para a gente. Foi por isso que o Senhor nos prometeu a graça. Está escrito lá em Eclesiastes 5, capítulo 1, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos,
e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, porque razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Eclesiastes capítulo 5, versículos de 1 a 7. Está claro, não prometa a Deus aquilo que você não pode cumprir. Não queira você viver sob a lei hoje que você pode viver sob a graça, porque a graça te é facultada. Basta que creia, basta que tenha a fé no santo e sagrado nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Pense nisso. Que Deus abençoe, proteja, guarde, livre e restaure. No nome santo de Jesus. Amém e amém.